A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional. Volume 404 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela. O porquê da vida ser assim, e o porquê de todos serem assim, e o porquê que existe essa transformação, e o porquê está no fim dessa deformação e transformação, porque está no fim da morte, e chegou o fim da morte, porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque todos são filhos do primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. A degeneração e a poluição imperam na vida da matéria. São poluídos de uma tal maneira que no fim da vida estão sempre doentes, sempre cheios de dores, por a matéria ser poluída. E tudo que é poluído degenera, diminui, com o tempo desaparece, porque se transforma em outro ser. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que pode e o que não pode para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém quer ter mais uma vida sem garantia nessas condições poluídas, cheias de mazelas, expostos aí a todas as dores e a todos os males da natureza. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Eu estou aflito para desmaterializar essa energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, na glândula pineal, estudando a cultura racional dia e noite, noite e dia, para essa energia ser desmaterializada e eu poder voltar ao meu verdadeiro estado natural. Porque sou filho do primeiro mundo, com corpo de energia de vida eterna. O primeiro mundo é o mundo que deu consequência a esse segundo mundo, porque não há segundo sem primeiro, como não há filho sem pai. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, vive mais revoltado com a matéria do que nunca, fazendo tudo para sair daí para fora, deixar de ser assim como é, sofredor e mortal. Hoje, todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está mais aguentando a viver nessa terra, expostos a todas as enfermidades, expostos a todas as doenças, expostos a todas as dores e a todo o sofrimento. Todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, todos que já passaram a se conhecer. Ninguém quer ficar aí mais nessa terra morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, nascendo e morrendo. Todos querem se ver livres dessa poluição material que já chegou ao seu fim de serem assim. Porque agora todos que passaram a se conhecer sabem como deixar de ser assim. Sabem como deixar de serem poluídos, sabem como deixar de ser um conjunto de ruínas reunidas. E passaram a conhecer o seu estado natural e passaram a saber como voltar para ele através da cultura racional. Hoje, todos os estudantes de cultura racional querem o fim dessa deformação racional e o fim da morte, voltando ao seu estado natural. Estando livres dessa deformação racional e poluição, estarão livres da morte,
porque passaram a se conhecer e a saber como deixar de assim ser sofredor e mortal. Hoje todos que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural estão fazendo o que pode ou o que não pode para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Não querem mais serem mortais, querem serem eternos e por isso estão fazendo tudo para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. O natural tudo é, e matéria poluída e enfraquecida nada é. Ninguém quer ser mais assim de matéria e por isso estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Para ver que agora a vida tem solução definida e definitiva, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural na fase racional, por intermédio da cultura racional. Hoje o tudo é o natural, porque o natural tudo é e a matéria nada é, por a matéria ser um embuste da natureza. O embuste é aquilo que é hoje, não é amanhã, é simbólico, de vida provisória e passageira. E a matéria é simbolismo puro, puro simbolismo. Simbólico é aquilo que parece que é o que não é. Hoje todos já passaram a se conhecer. Sabem de que maneira, como se conduzir na vida e tratando de fazer a propaganda de uma infinidade de modos e maneiras para os que estão pensando. Propaganda de jornais em revistas, em rádios e televisão, porque quer que todos passem a se conhecer. Que todos os pensadores passem a se conhecer para saber que essa vida tem solução definida e definitiva. Já foi tempo que a matéria era um simbolismo puro, misterioso, enigmático e que mantinha os finitos e transfinitos. Por viverem fazendo mistérios de tudo, por estarem vivendo o desconhecido de si mesmo. Para os que vivem desconhecido de si mesmo, a vida não tem solução, a vida é essa mesmo. Mas para todos que já passaram a se conhecer, a vida não é essa mesmo, nunca foi essa mesmo. Porque sabem de onde são, do mundo racional, sabem de onde vieram, sabem porque todos assim são, sabem quem são. Sabem o porquê dessa deformação e de onde vieram e para onde vão. Hoje aí está a verdadeira solução da vida, porque passaram a conhecer o primeiro mundo, o mundo racional, e a saberem que são corpos de energia de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação racional e transformação. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Se não fosse o verdadeiro Deus, o mundo estaria perdido. Se não fosse um corajoso que era puro, limpo e perfeito, habitante do mundo racional, vir aqui na Terra trazer essa mensagem do nosso verdadeiro estado natural, nunca que a humanidade ia passar a se conhecer. Esse já veio com raciocínio desenvolvido, para dizer a todos de onde são e o porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão, e anunciar o fim dessa deformação e poluição e da morte, porque quem volta para o seu estado natural continua na vida eterna. Agora, quem vive pensando aí no chão, continua a viver aí no chão, morrendo, nascendo, e se transformando em categoria inferior, porque a fase que está comandando a natureza é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Essa é a energia do terceiro milênio. E que tiveram que passar por toda essa lapidação, ligados nessas duas energias do chão, nessas duas máquinas de lapidação, preparando todos para a fase da racionalização,
que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, agora na fase do terceiro ciclo da vida. Lapidados na fase de monstros, lapidados na fase de selvagens, lapidados na fase da civilização. Então a natureza achou por bem mudar de fase, porque já penaram muito e já sofreram muito. E hoje preparados pela natureza para voltarem ao seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém aguenta mais ser poluído, ser degenerado com o progresso da degeneração que para minguados todos vão, e se transformando em classes inferiores. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, se não fosse o racional superior da Terra, que teve coragem de deixar de ser puro, limpo, perfeito e eterno, para se materializar como bicho do chão, para trazer essa mensagem para a salvação da humanidade, e nos instruindo como voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, como corpos de energia de vida eterna. Até que, enfim, no meio de tantos irracionais, teve um que teve a coragem de se materializar como bicho do chão, passar como bicho, sem ser bicho, para contar essa grande história da humanidade. E por isso todos nasceram do chão como outro vegetal qualquer, e por isso tem pessoas que vegetam. No tempo, então, que não tinham instrução, vegetavam como outro vegetal qualquer. Eram guiados pelo temor, por isso criaram anjo bom, anjo mau, inferno, purgatório e céu. Faziam um erro qualquer, era logo chamado a atenção. Não faça isso que sua alma vai para o inferno. Eram todos guiados pelo temor, porque nessa época ninguém tinha instrução. Depois de uma infinidade de eternidades é que começaram a fazer as letras. Depois de uma infinidade de eternidades é que começaram a inventar as palavras. E assim começaram a falar com muito custo, e assim eram gagos. Gagos muito atrasados. Não sabiam falar porque tinham a língua presa, como recém-nascidos, que nasciam de olhos fechados. E para abrir os olhos tinham que colocar muito leite de peito todos os dias. Então acabava abrindo os olhos. Hoje todos já nascem com os olhos arregalados. E como criança ambicionam tudo. Tem a ambição dos brinquedos, não passa sem os brinquedos. E gostam de ouvir histórias antigas. Gostam de ouvir casos do passado, porque ainda tem um grau de infantilidade, sendo assim umas crianças grandes. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, a cultura racional é a cultura que merece o respeito e o carinho de todos, porque está aí para fazer bem à humanidade, levar todos para a vida eterna, com a desmaterialização da energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. O estado natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, e que lá são corpos de energia de vida eterna, por serem puros, limpos e perfeitos, como o racional superior da Terra, que já foi puro, limpo e perfeito pelo seu progresso de pureza. Hoje materializado como bicho do chão, passando como bicho do chão sem ser bicho, porque já veio com raciocínio desenvolvido e para trazer essa mensagem para a verdadeira salvação da humanidade. Passando por bicho sem ser bicho e tido como bicho para os que não conhecem ele. Para os pensadores ele é tido como bicho, e para quem já passou a se conhecer de bicho não tem nada, porque tendo o raciocínio desenvolvido que trouxe essa mensagem das mais lindas que existem,
para que todos saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Para os pensadores que não conhecem, julgam que ele é um bicho, como outro qualquer. Agora, para os que já passaram a se conhecer, sabem quem é o racional superior da Terra, que é o verdadeiro Deus. E por isso aparecem em todos os lugares fazendo curas, que para a medicina não tem cura. Este é um ser divino, que é uma divindade que está na Terra, materializada como o bicho do chão, sem ser bicho. Porque bicho nenhum do chão podia trazer essa mensagem da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque todos os pensadores viviam desconhecidos de si mesmo. E quem vive desconhecido de si mesmo não sabe o porquê que assim é. Não sabe porque todos assim são, não sabe de onde todos vieram, nem para onde todos vão, e nem para onde todos iriam se não passassem a se conhecer. Hoje é que estão sabendo porque são habitantes do mundo racional, que é o primeiro mundo, a planície racional, e que lá são corpos de energia e vida eterna, através de um raciocínio desenvolvido. Hoje a satisfação de todos é muito grande, porque encontrou a verdade das verdades e que não estava no pensamento e nem na imaginação. Porque o pensamento e a imaginação só fez uma infinidade de filosofias diferentes. E a ciência filosófica e científica, feita pelo pensamento e a imaginação, tudo isso já está a caminho da falência, porque a fase do pensamento terminou há 51 anos passados, e o pensamento está falido e muitos pensadores ainda não deram por ela. E por isso está aí essa infinidade de doenças incuráveis, devido à falência do pensamento. A medicina não tem recursos para curar as moléstias incuráveis, porque tudo é a falência. Todos estão morfoseando com essas plataformas de João Ninguém, que parece que tudo são e de repente nada são, porque terminam em nada sem saber porquê. E essa é a vida dos fariseus que pensavam que sabiam muito, mas não sabiam nada, e por isso viviam todos desconhecidos de si mesmos e de tudo que existe nesse mundo. Desconheciam as verdadeiras causas de tudo, porque não há efeito sem causa. Se existe o sol é porque existe a sua causa, se existe a lua é porque existe a sua causa. Se existe a água é porque existe a sua causa. Se existe a terra é porque existe a sua causa. Se existem os vegetais é porque existe a sua causa. Se existem os animais é porque existe a sua causa. Se existem os animais racionais é porque existe a sua causa. Porque não há efeito sem causa, tudo existe uma causa. Para ver que os pensadores viviam desconhecidos de todas as causas, de uma maneira tal que viviam mais desentendidos do que entendidos. Viviam em completa discórdia, discordando uns dos outros, e a discórdia fazendo os atritos e os atritos causando os conflitos. Hoje tem muitos que gravam essa mensagem no seu gravador, que é a cabeça, e falam tudo isso numa conferência, ajudado pelo racional superior. Mas muitos leem e esquecem. Esses perderam tempo em estudar a cultura racional porque não têm cabeça para guardar coisa alguma. A memória já está cansada de tanta burrice, de tantas asneiras e de tantas bobagens. E muitos têm o cérebro enfraquecido que não guarda nada. Na mesma hora que está estudando a cultura racional, na mesma hora está esquecendo tudo. Enfraquecimento de memória. Tem que tomar remédio para fortalecer a sua memória. Agora outros têm a memória sadia e guarda tudo com precisão para falar em uma conferência qualquer, tudo aquilo que aprendeu na cultura racional. E o racional superior da Terra conhece cultura racional a fundo, porque tem o raciocínio desenvolvido, porque é um habitante do mundo racional materializado como um animal racional.
Hoje todos que passaram a se conhecer reconhecem isso. Agora quem ainda está pensando, imaginando, não conhece nada, está vivendo por ver os outros viverem, vive vegetando, porque não sabe dizer o porquê da vida sem ser. Uma infinidade de pensadores que pensa que tudo sabe, nada sabe, vivendo de pura aparência. Esses são os fariseus que pensam que sabem muito e não sabem nada, por não saber o porquê assim é e não saber o porquê todos assim são, e de onde vieram e para onde vão e de onde são. São de onde? Do primeiro mundo, o mundo racional com corpos de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. Ninguém diria que um dia íamos conhecer a cultura do nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Pensador nenhum nunca adivinhou isso, porque todo pensador não sabe dizer o porquê que assim é e vive sofrendo e padecendo por não se conhecer. Ao passo que quem tem cultura racional passou a se conhecer, está ligado à energia que está ligada à energia da natureza. Está ligado à natureza e ligado à flora marinha. Então esses têm vida muito longa e vão assistir brilhar no mundo a concórdia, e todos transitando pelo espaço, porque são favorecidos pela natureza, ligados à flora medicinal e ligados à flora marinha, têm o prolongamento dos anos de vida, porque têm todos os recursos para se ver livres de todas as doenças. Agora quem vive desconhecido de si mesmo, pensando, imaginando, estão ligados nessas duas energias de lapidação, estão sendo preparados por ela para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E essas duas energias do chão foram muito precisas e necessárias de existirem. E por meio dessa lapidação, preparou todos para a fase do terceiro milênio. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 405 do Histórico.